Meus amigos, nosso propósito nesta nossa apresentação é o de convidá-los para o lançamento que pretendemos realizar no dia 26 de setembro, em Salvador, no auditório da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Vamos efetuar o lançamento do livro A Escalada da Ciência e da Tecnologia ao longo da história e sua contribuição ao progresso e à sobrevivência da humanidade. Este é o título do nosso livro. Este livro, que está aqui em nossas mãos, recebi ontem da editora os livros que deveremos lançar no dia 26 de setembro, que apresenta esta capa. Esse livro foi produzido pela editora CRV de Curitiba, no Paraná. Trata-se do 16º livro que nós produzimos ao longo da nossa trajetória de vida. O que nós pretendemos? Através deste livro, é apresentar a escalada da ciência e da tecnologia ao longo da história e sua contribuição ao progresso econômico e social e à sobrevivência da espécie humana, das ameaças internas existentes no planeta Terra e das ameaças externas vindas do espaço sideral. O termo escalada, que eu escolhi para título deste livro, significa ação ou resultado de escalar, movimento que leva ao topo, a ação de chegar ao cume, ato ou efeito de ascender, que é feito progressivamente. Isto é o que tem sido feito ao longo da história da humanidade, pela humanidade, que ao escalar a ciência e a tecnologia, promoveu o progresso econômico e social e criou as condições para tornar possível assegurar sua sobrevivência como espécie. Ciência e tecnologia são os principais instrumentos para promover o progresso da humanidade e são as principais armas para vencer a guerra contra as forças da natureza e assegurar sua sobrevivência como espécie. Ciência e tecnologia são as duas maiores invenções da história da humanidade. A ciência tem por objetivo explicar, descrever e prever os fenômenos na sociedade e na natureza. Esse é o papel da ciência: explicar, descrever e prever os fenômenos que ocorrem na sociedade e na natureza a partir do desenvolvimento de procedimentos metodológicos que possam ser constantemente verificados e reproduzidos. Tecnologia, por sua vez, diz respeito à aplicação prática do conhecimento científico, consistindo no uso de técnicas, métodos e processos usados na produção de bens e serviços. A ciência permite à humanidade compreender os fenômenos da sociedade e da natureza. A tecnologia, por sua vez, possibilita a ciência alcançar a precisão e o controle dos resultados de suas descobertas, facilitando a relação do homem com o mundo
para viabilizar a transformação desse mundo. O conhecimento científico nos permite desenvolver novas tecnologias, que muitas vezes nos permitem fazer novas observações sobre o mundo, que por sua vez nos permitem construir ainda mais conhecimento científico, que em seguida vai inspirar outra tecnologia e assim por diante. O conhecimento científico é extremamente importante para a sociedade, pois é a partir dele que é possível a transformação social e tecnológica. A história da humanidade apresenta inúmeros exemplos dessa ordem, que inclusive nós estamos vivenciando no momento atual. O conhecimento científico gerado por uma determinada sociedade consolida o saber e promove também a quebra de paradigmas, desafiando as estruturas cristalizadas, tidas como verdades absolutas. Isso tem sido uma verdade ao longo da história da humanidade. A ciência tem produzido quebras de paradigmas em todos os campos, tanto no campo da religião, como da filosofia, como da própria ciência e da própria tecnologia. O avanço científico e tecnológico é a solução para os problemas que afligem a humanidade. A ciência e a tecnologia têm contribuído para as pessoas viverem mais tempo e com mais saúde, com os avanços na medicina e no saneamento básico. Avanços que contribuem também para que as pessoas trabalhem menos e terem mais tempo disponível para o lazer, com os avanços nos processos produtivos. O avanço científico e tecnológico contribui também para que as pessoas reduzam as distâncias que as separam de outros seres humanos, com os avanços nos meios de comunicação ou de melhores meios de transporte, como todos nós sabemos, né? São problemas como os descritos, que acabamos de descrever, que representaram desafios e aspirações humanas que durante séculos a ciência e a tecnologia têm contribuído para a sua solução. A contribuição da ciência e da tecnologia para a sociedade são inquestionáveis, na medida em que possibilita avanços nos campos da saúde, da educação, da alimentação, do meio ambiente, da indústria, da energia, dos transportes, das comunicações e muitos outros, melhorando a qualidade de vida das populações e enriquecendo as sociedades intelectual e culturalmente. Por meio dos seus métodos e instrumentos, a ciência nos permite analisar o mundo em que vivemos e prospectar o futuro. A ciência e a tecnologia têm sido, ao longo da história da humanidade, o principal responsável pelo progresso alcançado pela humanidade, construído até a era contemporânea. Suas realizações estão presentes desde o domínio do fogo até as conquistas resultantes da domesticação dos animais, o surgimento da agricultura e da indústria, da moderna ciência da informação e a conquista do espaço, as quais contribuíram para a espetacular melhora da qualidade de vida da humanidade no último século. A ciência e a tecnologia, que têm contribuído para o desenvolvimento econômico e social da humanidade, se constituem passaporte para a sua sobrevivência e evitar sua extinção como espécie, diante das ameaças à sua sobrevivência existentes no planeta Terra e aquelas vindas do espaço sideral. É preciso evitar, entretanto, que a ciência e a tecnologia
sejam utilizadas para o mal. A ciência e a tecnologia precisam ser colocadas a serviço da sociedade para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Fazer com que os seus efeitos sejam benéficos para toda a população mundial, e não apenas para uma pequena parcela da população, como ocorre atualmente, e solucionar seus problemas atuais e futuros. Esta é que seria a utilidade prática e benéfica da produção científica e tecnológica. Para a ciência e a tecnologia evoluírem, é preciso identificar quais são os fatores que as limitam e os que as impulsionam, para ampliar o acesso de toda a população mundial aos benefícios gerados pelo conhecimento científico e tecnológico. Em face das novas tecnologias, cada vez mais capazes de substituir o ser humano no mundo do trabalho do futuro, é preciso que os gestores da ciência e tecnologia busquem também soluções que contrabalancem os efeitos sobre os trabalhadores. As ciências econômicas e sociais devem apontar soluções para os problemas econômicos e sociais gerados pelo avanço científico e tecnológico. Estas são as questões cruciais para a ciência e a tecnologia nos dias de hoje. Esse texto que estamos lhes apresentando, essas palavras que estamos afirmando, transmitindo para vocês, faz parte da apresentação desse livro, que nós já mostramos aqui a sua capa. A escalada da ciência e da tecnologia ao longo da história e a sua contribuição ao progresso e à sobrevivência da humanidade. Então, este livro consta de 10 capítulos. Tem um capítulo primeiro que é a introdução. Tem um capítulo 2, as origens da ciência e seus métodos em busca da verdade científica. Nós procuramos aí explicitar a gênese da ciência, como ela surgiu desde os primórdios da humanidade. Então, as origens da ciência e os seus métodos em busca da verdade científica, os métodos que foram construídos ao longo do tempo, até a era contemporânea. No capítulo 3, nós falamos sobre ciência e o avanço do conhecimento da humanidade. Nos vários campos, nas várias áreas de conhecimento, nós apontamos os grandes avanços que foram alcançados em vários setores de atividade humana. No capítulo 4, o título é Ciência, Tecnologia e o Avanço da Inteligência Artificial. Aí o nosso foco foi abordar o avanço da inteligência artificial e o papel da ciência e tecnologia nesse avanço. E ao abordar a inteligência artificial, nós procuramos identificar também os seus impactos sobre a sociedade. Isso tudo está colocado nesse capítulo 4. O capítulo 5, Ciência e Tecnologia e sua contribuição às revoluções econômicas e sociais ao longo da história, também nós procuramos destacar que as grandes revoluções econômicas e sociais que ocorreram ao longo da história foram impulsionadas também pelos avanços científicos e tecnológicos. Nenhuma dessas revoluções ocorreram à margem da contribuição da ciência e da tecnologia. E quando eu falo em ciência e tecnologia, isso diz respeito
a todos os campos da ciência, desde a área das ciências sociais até o campo das ciências exatas. Então, as ciências sociais tiveram um papel muito importante no desencadeamento das revoluções econômicas e sociais ao longo da história. Daí vem a contribuição da ciência. E a tecnologia foi, eu diria, determinante das grandes revoluções econômicas que ocorreram ao longo da história. No capítulo 6, nós apresentamos a ciência e a tecnologia e as revoluções nos campos da energia, dos transportes e das comunicações ao longo da história. Então nós analisamos tudo o que aconteceu desde os primórdios, desde o período, as mais remotas épocas de existência da humanidade. Nós procuramos apresentar como ocorreu esta evolução desde os primórdios da humanidade com relação ao uso da energia, dos transportes e das comunicações. No capítulo 7, abordamos ciência e tecnologia como passaporte para salvar a humanidade da extinção. E aí nós entramos no campo da cosmologia, da astronomia. E procuramos mostrar a importância do desenvolvimento científico e tecnológico para salvar a humanidade da extinção diante da possibilidade de nosso planeta, por exemplo, ser atingido por asteroides ou cometas ou raios gama que podem aniquilar o nosso planeta, a vida em nosso planeta. O fim do Sol, que garante a existência do próprio sistema solar e do planeta Terra, onde nós habitamos e vivemos. A colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, a Via Láctea, onde o sistema solar se encontra. E há uma previsão, claro que a bastante longo prazo, dessas duas galáxias que podem impactar sobre as condições de existência do nosso planeta. Além disto, o próprio fim do universo em que vivemos, que exigiria a necessidade de que os seres humanos buscassem a sua sobrevivência em universos paralelos. Todas essas questões foram analisadas detidamente no capítulo 7. E quando enfatizamos a importância da ciência e tecnologia para oferecer soluções para lidar com esses problemas. No capítulo 8, Ciência e Tecnologia e seu uso para o bem ou para o mal da humanidade, aí nós procuramos fazer uma reflexão sobre o papel que a ciência e a tecnologia têm desempenhado até os tempos atuais. É claro que a contribuição ao progresso da humanidade foi extremamente relevante. E também a própria sobrevivência. Porque o enfrentamento de problemas como a humanidade tem enfrentado desde que surgiu na face da Terra, é claro que nossa existência hoje se deve em grande medida aos avanços que foram alcançados no campo da ciência e tecnologia, que os seres humanos utilizaram em seu benefício ao longo do tempo. Mas a ciência e a tecnologia ela não tem sido utilizada só para o bem, ela tem sendo utilizada para o mal também. Como, por exemplo, na fabricação de armamentos, a fabricação da bomba atômica, o uso de agrotóxicos que contaminam o meio ambiente. Então, eu preciso que a ciência e a tecnologia seja utilizada exclusivamente para o bem. E que essas práticas do uso da ciência e tecnologia para
ações maléficas como essas que eu citei, elas deveriam ser abandonadas. Mas isso requer uma mudança na sociedade, profunda na sociedade, e vai demandar bastante tempo. É uma tarefa certamente para as futuras gerações, que vai demandar provavelmente séculos para que possamos dotar a ciência e a tecnologia desse tipo de utilização, ou seja, exclusivamente para o bem. No capítulo 9, nós abordamos a ciência e a tecnologia e o desenvolvimento no Brasil. Mostramos, sobretudo, as fragilidades que existem em nosso país no campo da ciência e tecnologia e apontamos a necessidade de que essas fragilidades sejam superadas e que o Brasil possa contribuir também para o desenvolvimento da ciência e tecnologia em benefício da sua sociedade e do planeta como um todo. E no capítulo 10 apresentamos as conclusões, são uma síntese das conclusões de todos os capítulos. De modo, meus amigos, que este livro, que apresentamos em rápidas pinceladas o seu conteúdo, ele incorpora, é isso que eu quero dizer, todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de 60 anos, como estudioso dos avanços realizados pela ciência e tecnologia em amplas áreas do conhecimento. E isso começou a partir do momento em que eu adentrei a Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, onde eu tive a oportunidade de abrir várias janelas em termos de conhecimento, não só na área de engenharia propriamente dita, na área científica e tecnológica ligada especificamente à engenharia. Mas isso me possibilitou também ter uma abertura para uma visão mais abrangente do papel da ciência e tecnologia em várias áreas do conhecimento. Então, este livro incorpora, como disse, todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de 60 anos, como estudioso dos avanços realizados pela ciência e tecnologia em amplas áreas do conhecimento, como pesquisador em ciência e tecnologia de energia, é uma área que eu me especializei, e por ter lidado também com as questões científicas e tecnológicas, como profissional de engenharia e como gestor de planejamento em centro de pesquisa em engenharia e tecnologia, como aconteceu ao longo da minha trajetória profissional. Então, eu não lidei exclusivamente com questões relacionadas com a engenharia propriamente dita, mas com aspectos mais abrangentes possíveis, tá? Do ponto de vista da busca do conhecimento. Porque uma das preocupações que eu sempre tive foi de não ficar restrito a um conhecimento especializado, mas ampliar minha visão do mundo a respeito da ciência e da tecnologia. E além disso, ao desenvolver trabalhos em centro de pesquisas e de engenharia e tecnologia, eu passei a me relacionar com profissionais de outras áreas que me possibilitaram estabelecer uma conexão entre aquela área de conhecimento especializado que eu tinha com outras áreas do conhecimento. A metodologia que utilizamos na elaboração deste livro consistiu basicamente em estruturar seus capítulos com o uso de artigos, objetos de estudos e pesquisas por mim publicados em diversos websites e revistas especializadas, bem como em capítulos de livros que publicamos,
abordando os tópicos referentes a cada um dos capítulos. Este é um livro informativo e de fácil leitura, que dá vida a um assunto geralmente considerado árido e impenetrável, que é o da ciência e da tecnologia. Normalmente as pessoas imaginam que este é um assunto de especialista. Não, não é um assunto o que nós buscamos fazer foi tornar o livro um assunto que possibilita a uma pessoa leiga nessa área de ciência e tecnologia entender o seu papel, o papel da ciência e tecnologia na solução dos problemas da sociedade e da humanidade. O texto desse livro apresenta a evolução da ciência e da tecnologia, cobrindo vários séculos de descoberta e teorias científicas desde os primórdios da humanidade até a era contemporânea. Por ele transitam os maiores personagens da história da ciência e da tecnologia. Vocês terão a oportunidade de observar que cada capítulo eu faço referência a vários textos que foram consultados, por mim consultados, e que serviram de base para a produção de cada um dos capítulos. Então, como eu disse, o texto desse livro apresenta a evolução da ciência e da tecnologia, cobrindo vários séculos de descoberta e teorias científicas, desde o primórdio da humanidade até a era contemporânea. Este livro foi elaborado em uma linguagem de fácil compreensão, inclusive para leigos em ciência e tecnologia, como eu já disse. Ler este livro não exige necessariamente a leitura sequencial dos capítulos. A partir do sumário, se as pessoas quiserem ler um determinado capítulo que aborda sobre os avanços da sociedade no campo do meio ambiente, no campo da espacial, aeroespacial, se quiser obter qualquer informação sobre os avanços no campo da medicina, das ciências sociais, da economia, da sociologia, tudo isso poderá encontrar e poderá fazer a leitura desses capítulos sem prejuízo, sem necessariamente ter lido os capítulos anteriores. Porque o que eu procurei foi agregar conhecimentos os mais amplos possíveis, mas que possibilitassem um leitor, se quiser acessar determinados conhecimentos, já ir diretamente naquele capítulo que lhe interessa. Ler este livro não exige necessariamente, como eu disse, a leitura sequencial dos capítulos. Não precisa começar do primeiro até chegar ao último. É claro que o ideal é a leitura desde o primeiro capítulo até o último, para que possa entender a relevância, a escalada da ciência e tecnologia ao longo da história. O leitor poderá efetuar a leitura de qualquer capítulo, como eu já disse, sem que necessariamente tenha que ler os capítulos anteriores. Este livro é destinado às universidades, aos gestores e pesquisadores do campo da ciência e tecnologia, aos professores universitários e estudantes das áreas das ciências exatas, ciências humanas e sociais e ciências biológicas e de saúde. Eu procuro abordar todas essas áreas do conhecimento. Este livro também é destinado aos gestores do setor de produção agrícola, industrial, de comércio e de serviços, que nós temos também abordagens relacionadas com a produção agrícola, industrial, de comércio e de serviços. E este livro também é destinado aos órgãos governamentais, dedicados à ciência e tecnologia, e para todos aqueles que desejarem adquirir amplos conhecimentos em ciência e tecnologia. Na prática, meus amigos, o que eu procurei fazer foi uma tentativa de incorporar no livro
o máximo de conhecimentos sobre as questões de natureza científica e tecnológica que contribuíram para que a humanidade evoluísse desde os primórdios até a era contemporânea. Ele teria um papel de enciclopédia, vamos dizer assim, incorporando o máximo de conhecimentos possível a respeito das questões mais relevantes relacionadas com a ciência e a tecnologia. Nas conclusões do livro, nós afirmamos o seguinte: este livro demonstra que houve uma gigantesca escalada da ciência e da tecnologia que, além de contribuir para o progresso econômico e social da humanidade, assegurou sua sobrevivência ao longo da história. E este é um fato indiscutível. A escalada da ciência e da tecnologia foi gigantesca, porque a humanidade evoluiu, veja bem para esse detalhe importante, do desconhecimento de tudo. Quando a humanidade surgiu, a humanidade não conhecia absolutamente nada. A humanidade evoluiu do desconhecimento de tudo para a construção do arcabouço científico e tecnológico alcançado ao longo da história da humanidade. E observe que mesmo esse arcabouço científico e tecnológico, ele ainda é muito carente de muito conhecimento. Nós precisamos avançar muito mais ainda do que avançamos até o momento. Só para vocês terem uma ideia do universo em que nós vivemos, nós só conhecemos 4% desse universo. 96% desse universo, que é constituído por energia escura e matéria escura, isso ainda representa um campo a ser pesquisado para que nós possamos entender o universo em toda a sua complexidade. Então, meus amigos, a humanidade, a escalada da ciência e da tecnologia foi gigantesca, porque a humanidade evoluiu do desconhecimento de tudo para a construção do arcabouço científico e tecnológico alcançado ao longo da história da humanidade. O conhecimento científico obtido ao longo da história da humanidade foram crescentes, que possibilitou o uso de tecnologias cada vez mais avançadas em benefício da sociedade. Este livro mostra que o avanço científico e tecnológico contribuiu para a solução dos problemas que afligem a humanidade em todos os campos de atividades, visando o seu bem-estar social. Todos os capítulos deste livro mostram que a contribuição da ciência e da tecnologia para a sociedade são inquestionáveis. A leitura de cada capítulo aponta nessa direção. Conclui-se, pelo exposto nos diversos capítulos, o seguinte: veja quais foram as conclusões que nós chegamos a partir da apresentação desses 10 capítulos. Primeira conclusão: o Renascimento e a Revolução Científica na Europa aconteceram graças à contribuição de árabes, muçulmanos e chineses. A ciência é uma invenção de árabes, muçulmanos e chineses, e não de europeus, conforme todos nós imaginamos que assim fosse. Mas não é. O Renascimento e a Revolução Científica na Europa aconteceram graças à contribuição de árabes, muçulmanos e chineses. Nesse capítulo, um dos capítulos desse livro aborda essa questão. Faça a leitura deste texto que vocês constatarão que o que eu falo é verdadeiro. Segunda conclusão: o método científico indutivo e dedutivo, utilizado na busca da verdade sobre os fenômenos da natureza e sociais, contribuiu decisivamente para alavancar o progresso da ciência ao longo da história. A utilização do método científico, que evoluiu significativamente a partir de Galileu, que é considerado o pai da ciência moderna, método científico
indutivo e dedutivo, com todas as contribuições dos vários cientistas ao longo da história, contribuiu decisivamente para alavancar o progresso da ciência ao longo da história. Terceira conclusão, que a ciência não pode avançar ou sequer existir sem filosofia, e vice-versa. As duas têm que trabalharem juntas e contribuírem uma para a outra. As estruturas filosóficas constituem a ferramenta através da qual busca-se interpretar a realidade. Assim, todo grande avanço não só requer, mas consiste em uma mudança nas estruturas filosóficas, através das quais pensamos a realidade. Quarta conclusão. Foi demonstrado que o progresso da humanidade está intimamente relacionado com o progresso da ciência e da tecnologia. A leitura de todos os capítulos vai permitir chegar a essa conclusão. Quinta conclusão. Houve avanços significativos no conhecimento da humanidade, em sistemas de educação, em psicologia, na medicina, em química, sobre a evolução das espécies, sobre a física clássica e a física quântica, sobre a teoria do caos, em energia, sobre o sistema de informação, em economia, em sociologia, sobre o anticientífico paradigma das ciências econômicas, que tem um capítulo específico tratando dessa questão, sobre o desenvolvimento sustentável, sobre o universo e sobre a relação entre a engenharia e o progresso científico e tecnológico. Então, houve avanços significativos no conhecimento da humanidade em todas essas áreas do conhecimento, que há pouco citei. A sexta conclusão é que foi demonstrada a contribuição da ciência e da tecnologia no desenvolvimento da inteligência artificial, com seus usos nos sistemas produtivos e seus impactos sobre o mundo do trabalho. No advento da superinteligência artificial e da singularidade tecnológica, com a emergência de máquinas pensantes, como nós, seres humanos, bem como os benefícios e os riscos da singularidade tecnológica baseada na superinteligência artificial. Tudo isto foi abordado em um dos capítulos que nós dedicamos à questão da inteligência artificial. A sétima conclusão. Foi demonstrado que o avanço tecnológico foi o principal responsável pelas revoluções econômicas, revoluções agrícolas, industriais, informacional ou pós-industrial que mudaram o mundo ao longo da história. E que o futuro da indústria está relacionado com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Na oitava conclusão, aqui foi demonstrado que a ciência e a tecnologia contribuíram para a ocorrência das revoluções energéticas ao longo da história, uma energia limpa e renovável no futuro, contribuíram para as revoluções nos meios de transportes, desde a pré-história à era contemporânea, contribuíram também a ciência e a tecnologia para as grandes invenções no transporte terrestre e rodoviário ao longo da história. Contribuíram também para as grandes invenções no transporte aéreo e espacial, para as grandes invenções no transporte hidroviário, tudo isso ao longo da história, e das revoluções nas comunicações, desde a escrita na pré-história, a internet 5G na era contemporânea, e poderão contribuir, a ciência e a tecnologia poderão contribuir para o desenvolvimento futuro da energia, dos transportes e das comunicações. A nona conclusão é a que foi demonstrada a contribuição da ciência e tecnologia ao conhecimento do universo e sua futura evolução, com base na qual serão adotadas estratégias que podem salvar a humanidade de catástrofes provocadas pelos seres humanos, como pandemias, nós tratamos dessa questão,
em um dos capítulos. Então, foi demonstrada a contribuição da ciência e tecnologia ao conhecimento do universo e sua futura evolução, com base no qual serão adotadas estratégias que podem salvar a humanidade de catástrofes provocadas pelos seres humanos, como pandemias e catástrofes naturais, oriundas do planeta Terra, como terremotos, tsunamis, erupções de vulcões e também o esfriamento do núcleo do planeta Terra. E aquelas ameaças vindas do espaço sideral, como, por exemplo, o fim do universo em que vivemos, a colisão das galáxias Andrômeda e Via Láctea, a morte do Sol, o afastamento da Lua em relação à Terra, que a Lua está se afastando do planeta Terra, e isso trará consequências sérias, e nós tratamos isso em um dos capítulos. Além disso, a emissão dos raios cósmicos, a colisão sobre o planeta Terra de meteoros, cometas, a colisão de planetas do Sistema Solar e de planetas órfãos sobre o planeta Terra, bem como foi demonstrada a contribuição da ciência e tecnologia contribuirão para encetar os avanços necessários em cosmologia, que é um ramo da astronomia que requer avanços importantes para fazer frente a essas ameaças, para salvar a humanidade da extinção. E também a ciência e tecnologia têm capacidade de contribuir para aumentar a capacidade cognitiva, física e psicológica do ser humano. E isso também nós tratamos em um dos capítulos, através de um método chamado transhumanismo, que possibilitaria transformar homens e mulheres em super-homens e super-mulheres. A 10ª conclusão é que foi demonstrado que ciência e tecnologia podem ser usadas tanto para o bem como para o mal. Ou seja, podem contribuir para o progresso, mas também para a barbárie, como que ocorre na era contemporânea em que prevalece o capitalismo. A 11ª conclusão é que são imensas as fragilidades do Brasil no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, devido à sua condição de país periférico da economia mundial. Então aí fica um desafio que precisa ser enfrentada pelo Brasil, no sentido de nosso país contribuir para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia ao longo do tempo. Bem, meus amigos, então, este é o conteúdo do nosso livro e todos vocês estão convidados para estarem presentes no lançamento desse livro, que deverá ocorrer no auditório da Escola Politécnica da UFBA, a rua Professor Aristides Novis, número 2, no bairro da Federação, em Salvador, Bahia, no dia 26 de setembro de 2022, ou seja, no próximo mês de setembro, de 18 às 22 horas. A programação que estabelecemos foi de que 18 às 18h30 faremos uma apresentação, uma síntese da apresentação do livro, e de 18h30 às 22 horas faremos uma sessão de autógrafos. Ficaremos bastante honrados com suas presenças e espero, com esse livro, contribuir para que todos aqueles que fizerem a sua leitura avançarem no conhecimento da ciência e tecnologia
e que em suas áreas de atividades possam aplicar a ciência e a tecnologia da forma que corresponda aos magnos interesses da humanidade. Então, são essas as considerações que eu queria fazer, meus amigos. Este livro que nós lhes apresentamos, ele possui 447 páginas. E, como já lhe disse, tem como objetivo apresentar a escalada da ciência e da tecnologia ao longo da sua história. E demonstrando o seu papel na construção do progresso da humanidade e também a sua construção, a sua contribuição em termos de possibilitar que a humanidade ela tenha conseguido sobreviver ao longo dos séculos, até a era contemporânea. Mas os desafios do futuro estão aí presentes. E a humanidade não sobreviverá se não contar com a contribuição decisiva da ciência e tecnologia, o desenvolvimento de processos, de sistemas, de técnicas, de métodos que possibilitem fazer frente às ameaças, tanto existentes no planeta Terra, quanto as ameaças vindas do espaço. Então é isso, meus amigos, que eu tinha a dizer. E dizer que receberei com alegria a presença de todos vocês, se puderem comparecer no dia 26 de setembro deste ano, de 18 às 22 horas, no auditório da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Para finalizar, eu tenho a dizer que, com muita honra, conto com a colaboração e a promoção da Escola Politécnica da UF, na figura da sua diretora, da professora Tatiana Dilmé, que muito gentilmente cedeu o auditório da Escola Politécnica para realizarmos esse lançamento, e também ao professor Sérgio Faria, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Politécnico da Bahia. De modo que finalizo minha apresentação agradecendo a atenção de todos e esperando contar com a presença de todos vocês no dia 26 de setembro no auditório da Escola Politécnica da UFBA. Um grande abraço para todos.